Meninas, hoje eu vou ensinar vocês como fazer a aplicação do ursinho lá, aquele da maleta, né? Aqui a gente vai usar um molde um pouquinho menor, porque a gente vai fazer uma segunda maletinha que seja composê com aquele, ó. Veja que o molde que a gente vai ensinar vocês agora é um pouquinho menor do que aquele lá. Vocês vão aumentar ou diminuir, não sei se vocês vão fazer o mesmo ursinho, conforme o projeto que vocês forem aplicar. Então, primeiro a gente pega o termocolante. O papel termocolante é um papel que ele tem uma parte de papel de um lado e do outro lado ela é uma parte áspera, que é onde tem a cola. No meu caso, eu gosto de usar um papel importado, mas vocês usem o que tiver aí. Se não tiver, eu vou ensinar outras dicas de como vocês fazerem isso. Nós vamos lá, o que nós vamos fazer? A gente vai escolher o nosso tecido, nesse caso aqui é um tecido de poazinho. Mostra o direito dele, Denise. Ó, é aquele poeirinha que é de... imita mais ou menos uma pele de ursinho. Vocês vão pôr o lado avesso para cima e o lado da cola do papel termocolante, aquela parte áspera onde tem a cola, vai estar para baixo, junto com o avesso do tecido. Então é assim, o lado que tem cola do papel vai estar junto com o avesso do tecido. Vocês vão passar a ferro, ficando pouco tempo que vocês ficam com o ferro em cima, uns 4 segundinhos em cada posiçãozinha ali. Dá uma passadinha, uma segurada um pouquinho. Não pode ficar muito tempo no mesmo lugar, senão o papel termocolante pode perder a cola. Tem que ficar o suficiente que ele grude no tecido. Ó, fica um pouquinho ali, dá uma andadinha, vai para o outro lado. Uma vez que ele estiver bem colado, nós vamos lá transferir o nosso risco daí. Deem sempre uma passadinha no tecido antes. A gente já tinha deixado o tecido bem esticadinho antes, mas deem uma passadinha para o tecido ficar bem lisinho, né? Então, agora o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o nosso risco. Nós queremos o ursinho naquela posição ali, né? Como é que a gente vai fazer? A gente vai pegar o nosso risco aqui. Para ele ficar nessa posição, eu tenho que transferir o risco ao contrário. Eu tenho que fazer ele assim. Por quê? Eu vou desenhar ele nessa posição, mas eu vou usar ele nesta posição. Então, ele vai estar ao contrário. Quando ele estiver ao contrário, ele vai estar na posição certa. Então, lembrem sempre de inverter a posição do risco. Se vocês querem uma determinada posição, a hora que vocês forem transferir o risco, vocês transferem sempre o desenho invertido. Põe um papel carbono, desenha todo o contorno do ursinho. Nesse caso, a gente só precisa fazer o contorno, porque é só para fazer o corte da onde vai ficar a nossa aplicação, né? Essa daqui é uma aplicação que a gente finge que ela é uma aplicação em várias etapas, mas como vocês podem ver, a gente vai fazer uma etapa só, né? Na verdade, a gente tem as florzinhas lá depois, que a gente não vai ensinar agora porque é o mesmo processo, mas a parte do ursinho em si, deixa eu mostrar no ursinho pronto, enquanto a Denise vai ali recortando. Aqui no ursinho pronto, se vocês olharem, eu caseei aqui, caseei em todas as partes onde teoricamente seria, se fosse na aplicação normal, essa orelhinha estaria lá por baixo da carinha, o bracinho estaria lá por baixo, toda essa parte que são pedaços de tecidinho, tem que ter o ponto de caseado. No meu caso é uma figura só que eu fiz o ponto de caseado para simular que o trabalho foi mais complicado do que de fato foi. Deixa eu ver se vocês conseguem dar uma olhadinha aqui nos detalhes, ó. Tem o caseadinho nele, só que na verdade ele é uma figura inteira, né? Então, o que nós vamos fazer depois disso? A Denise está ali recortando o ursinho dela. Nós temos um outro já cortado, que a gente já pode pegar ele. Denise, não precisa cortar até o final. Nós temos um ursinho aqui já cortado, ó. Assim, ele está exatamente como a gente aplicou, a posição ao contrário dele. Assim, ele está na posição certa. Aqui a gente já adiantou também o desenho, mas como que vocês vão fazer adiantar o desenho em cima, né? Vocês vão pôr o risco de novo agora na posição que vocês querem. Põe o carbono ali e vão riscar todas as partes internas, que são as partes que no nosso caso a gente vai fazer caseado e pintura. Tá, a próxima etapa. Vocês já têm a aplicação pronta, né? A parte da aplicação. Vocês vão pegar o tecido que a aplicação vai ser aplicada. No nosso caso aqui, era o tecido branco que vai ser o bolso da nossa bolsa, da nossa maleta, né? Então, nós pegamos o branco, eu não sei se vocês conseguem ver que tá vincado no meio, pra gente achar o centro desse bolso. O ursinho a gente não precisa vincar, a gente vai pôr mais ou menos centralizado e deixando uma margenzinha lá embaixo, porque aquilo lá vai ser a margem de costura.
eu vou ter que costurar aquela bolsa, né? Se eu deixar ele muito lá em cima, ele vai, a hora que eu costurar a bolsa, ele vai ficar dançando no ar. Se eu deixar ele muito lá na pontinha, vai comer muito do meu desenho. Então a gente dá mais ou menos, um pouquinho menos do que a margem de costura. Normalmente o pé de máquina ele varia entre 75 centímetros e 50, entre 50 e 75 centímetros, desculpe. Então você deixa um pouquinho menos de 1 centímetro ali que vai, com certeza vai se esconder. O que a gente vai fazer? A gente vai de novo pro ferro. Fazer o mesmo processo que a gente fez na outra etapa. Ficar aqueles segundinhos ali para passar bem o tecido grudar na parte que vai ser o bolso, né? Mais ou menos o mesmo tanto que você ficou para o papel termocolante colar no primeiro tecido, para ele colar no segundo tecido. Agora nós vamos ensinar a dica de pintura, porque afinal eu e a Denise, a gente é professoras de pintura, caso vocês não saibam. A gente adora fazer outras artes também, mas o que a gente faz mesmo muito aqui no ateliê são as aulas de pintura. Então a gente vai dar só algumas dicasinhas de pintura, porque fica mais bonito. Vai dizer que vocês não acham que fica mais bonito, o olhinho dele é pintado, o narizinho, a boca, tudo luz e sombra. Aqui tem luz seca, que dá esse leve rosado aqui, que dá profundidade na peça. Então a gente vai ensinar como fazer isso. Aqui no caso desse ursinho, nós vamos usar um pouquinho, é tinta à base d'água, aquela de pintar a parede mesmo, não estranhe, porque só... Ah, deixa eu te dizer uma dica muito... Pode pôr, Denise. Aqui a gente vai fazer de uma maneira diferente, porque o ideal seria, agora não vai dar tempo aqui no vídeo, mas o ideal seria a gente casear toda a peça para daí pintar, porque como a gente está usando uma tinta à base d'água, a tendência é o termocolante começar a soltar do tecido, pela tinta ser a base d'água, né? Mas como a gente precisa de tempo aqui, a gente vai fazer meio rapidinho mesmo, só para vocês terem um pouquinho de noção. A Denise tá pondo, a gente sempre usa aqui na loja um azulejo. E a gente gosta de trabalhar com azulejo, então a gente põe só um pouquinho de tinta, porque nesse caso é um tiquinho de nada que a gente vai precisar de tinta. A Denise tá até se precipitando porque tá um calor do cão aqui, essa tinta vai secar, se ela não for muito rápida. Mas o que nós vamos fazer? Nós vamos usar um pincel de cerda dura, chanfrado. O que é um pincel chanfrado? Pincel chanfrado é um pincel que tem esse ângulo aqui, ó. Não sei se vocês conseguem visualizar. Ele tem um inclinado, ó. Agora pus bem em cima aqui, ó, dá pra ver, né? E nós vamos trabalhar com a pontinha dele. O pincel chanfrado sempre pede que a gente molhe ele na água antes. Tira um pouquinho o excesso num paninho. E vamos começar a preencher. Você vai fazer a sombra antes? Vamos preencher um pouco. Não, acho que faça a sombra antes, então. O que é a sombra? Só um pouquinho. Deixa eu mostrar. Enquanto você vai fazendo aí, Denise, eu vou mostrar aqui, ó. A sombra é toda essa parte que dá profundidade na peça. Tá vendo? Então aqui ela vai fazer em volta de toda aquela parte da bochechinha do ursinho ali, ó. Tá vendo que já vai dando um formato de... Dá a impressão que ele começa a ficar mais real. É só ir com a pontinha do pincel chanfrado, é bem diferente de quem pinta madeira. A Denise pinta porcelana e eu dou aula de pintura em madeira. No tecido é um pouco diferente. E o que vocês devem estar estranhando é que a gente não está usando tinta de tecido, porque se a gente usa tinta de tecido, ela fica muito dura para depois trabalhar, se você for casear depois, ou mesmo endurece muito a frente da maleta ali. Então a gente usa a tinta à base d'água mesmo, que é o que a gente tem em excesso aqui na loja por causa das pinturas em madeira que eu dou aula. E depois que a gente casear e tiver terminado a bolsa, a gente passa 2 demãos de termolina leitosa, que é tipo um impermeabilizante. Daí essa peça vai poder se tornar lavável. Então, olha, primeiro ela só vai lá esticando, ela molha só, deixa eu dar um zoomzinho aqui na pontinha, molha só a pontinha do pincel na tinta. Mostra aqui o pincel, Denise, antes de descarregar. Calma lá, vire o pincel. Tá vendo? Molhou só a pontinha. Dá uma descarregadinha lá no azulejo, para não ficar muito excesso de tinta. E vem aqui e descarrega aonde a gente quer fazer a sombra. Olha que efeito que vai ficando um efeito bem legal. Então, nós vamos fazer isso em todas as etapas. A Denise só vai fazer nessa parte, mas olha aqui onde que a gente tem que fazer. A gente tem que fazer em toda a volta do ursinho, em toda a parte de baixo da boquinha, nessa parte do braço, nessa outra parte do braço,
nessa parte aqui das orelhas, nessa e naquela outra lá em cima, cadê? Lá em cima, e nas curvinhas da orelha. Tá? Agora nós vamos ensinar como fazer a pintura do narizinho e do olho. Dá uma lavadinha no pincel, mesmo processo, só que agora a gente não vai mais precisar ficar molhando toda hora o pincel, a gente só vai trabalhar com a pontinha do pincel, e vai preencher o olhinho. A gente vai ter que fazer isso algumas vezes, preencher e secar, preencher e secar. Faz com cuidado, que nem a Denise está fazendo, primeiro o contorno, para não ser para fora. Se nessa hora você preferir trabalhar com pincel chato, pode trabalhar com pincel chato, contanto que seja fininho, para não sair muito para fora do desenho. Mas nós vamos fazer só um olhinho para preencher e o nariz é o mesmo processo. Por que eu falo que você vai ter que fazer várias vezes? Porque a tinta à base d'água, ela não preenche totalmente. Então, se você não fizer uma segunda e uma terceira vez, depois que a tinta secar, ele vai ficar um olho opaco. Não vai ficar um olho pretinho, nem o nariz, nem o olho vai ficar chapado. Ele vai ficar meio levemente acinzentado. Enquanto a tinta está molhada, a impressão que tá é que ele está bem preto. Aqui no vídeo está parecendo bem preto. Mas a hora que ela secar, ela vai ficar mais para esfumaçado. E eu acho que fica muito gracioso você trabalhar. Eu gosto de misturar várias técnicas de artesanato. Eu gosto de fazer caixinhas encapadas com tecido, eu gosto de fazer coisinhas de tecido com aplicaçãozinha de botãozinho de madeira. Eu gosto de misturar, fazer aplicação com pintura junto. Não sei se vocês viram lá na nossa página, aquele panô de abelhinhas, ele é basicamente todo só pintado. Eu fiz toda a aplicação num tecido cor de pele e toda a abelhinha foi pintada por cima depois. Quem olha pensa que deu uma trabalheira, deu trabalho para pintar, mas para aplicação não deu. Mas quem olha acha que foi uma coisa toda emendada, cheia de... E se vocês observarem lá na página, a abelhinha, a pintura imita o tecidinho. Eu fiz uma pintura no corpo da abelhinha que imita o tecidinho. Basicamente é mais ou menos isso, só que aqui no caso a gente não vai fazer as 3 camadas de tinta na parte preta. Na parte de luz e sombra não precisa, por enquanto você só vai falar a luz e sombra, como ela só me ensinou a luz, só me ensinou a sombra. Nós já vamos fazer a luz para vocês verem. Toda pintura folk, ela tem uma parte de luz e uma parte de sombra. Então, sempre o oposto da onde está a luz tem que ter a claridade, que é o que vai fazer a peça dar a sensação de que o ursinho tem 3D, assim. Então, o que a gente vai fazer nesse caso? A gente fez a luz pro lado de cá, a sombra vai estar no lado oposto. A sombra vai estar por toda essa bochecha por dentro. Esse focinho, não sei exatamente que parte do corpo do urso é essa. Mas agora a Denise molhou a pontinha do pincel no branco. E agora ela vai fazer o mesmo procedimento que ela fez na parte usando para fazer a sombra, ela tá fazendo a luz, ó. E isso daqui agora tá parecendo forte porque ainda tem o molhado da água. Agora nós voltamos a trabalhar com o pincel molhado, né? Na parte chapada do olho e do nariz a gente não faz com ele molhado, mas ali a gente volta a trabalhar toda hora. Já vou mostrar como que a Denise faz lá. Ela trabalha molhando o pincel na água. Olha lá, ela molha o pincel na água, tira o excesso da água no paninho, bate só a pontinha na tinta, descarrega e vai lá fazer a luz. Então agora dá a impressão de que é uma linha. Só que aquela água vai se secar, e a hora que ela secar, ela vai ficar com essa realidade aqui, olha como... Nós ainda vamos abrir essa luz e abrir essa sombra. Então ele fica uma pintura diferente, se chama pintura folk. Que dá mais realidade, da profundidade, da leveza à tua aplicação. É bem legal fazer os dois trabalhados. Vamos ensinar a fazer a luz e a sombra seca, Denise? A luz e a sombra seca nós vamos precisar de um pincel redondo. Tá vendo? É um pincel de cerda redonda.
E como que nós vamos trabalhar com ela? Vamos trabalhar antes com a sombra, Denise. Aliás, nós vamos... sombra. Bate na tinta. Você vai descarregar várias vezes, ó. Tá vendo que tem bastante tinta lá? Nós temos que deixar quase não ter mais nada. Então, a gente vai descarregando em outros lugares. Assim já tá bom. Já tá bom. E como que nós vamos trabalhar? Movimentos circulares. Segurando mais para a parte de cima do pincel, não tão muito na pontinha. E vamos fazer sempre movimentos circulares. Em volta daquela parte onde a gente fez a sombra ali, ó. E isso daí vai abrir a tua sombra, o que a gente chama de abrir a tua sombra ou abrir a tua luz. Quer mais aberto? Vai lá, bate lá no que a gente tinha descarregado, ó. Ela não voltou a pegar na tinta, ela voltou a pegar onde a gente tinha descarregado, viram? E daí vai vir aqui, vai voltar para abrir mais um pouquinho a sombra. E ela vai fazer, tá vendo? Que agora nós vamos trabalhar só com o ladinho de lá, tá, Denise? Para elas verem a diferença que fica de um lugar onde tem só a luz e a sombra molhada, e aí onde tem a luz e a sombra molhada e a luz e a sombra seca. Isso se chama luz seca. São movimentos circulares que a gente trabalha com o pincel praticamente só uma sujeirinha de tinta no pincel, a gente vai dando uma borradinha, digamos assim. Agora a gente vai fazer a luz, não precisa nem limpar o pincel, porque como é luz e sombra seca, a gente trabalha com o pincel sempre seco. Ou você pega um outro, ou você usa esse mesmo pincel. Aqui no caso a gente só deixou 2 reservados, e a gente não quer um tom branco, a gente quer um tom begezinho. Então até é legal de... Vamos fazer o mesmo procedimento do lado de cá. Tá, depois que você fizer tudo isso, nós vamos fazer o mesmo procedimento de luz seca com o rosadinho. Só vamos dar uma limpadinha do pincel no paninho. Não posso molhar esse pincel, isso daqui é sombra e luz seca que nós estamos fazendo, então o pincel tem que estar seco. E vamos no rosadinho lá, que eu estou usando um rosa baby. Faço o mesmo processo, bato na tinta, descarrego bastante, porque eu não quero carregado, eu não quero que ele fique um ursinho que está pronto para ir para a festa junina. Não ria, Denise. Não ria, a gente só quer ele coradinho. Um leve rosinha. Só para dar uma leve coradinha. Mesmo processo, ó, sempre movimentos circulares, trabalhando. É bem fácil, bem gostoso de fazer essa pintura. É só não carregar muito de tinta no pincel e trabalhar devagar. Deixa eu mostrar aqui um detalhe que... Faz o detalhe no olho de cá, o reflexo da luz do olhinho e do nariz, Denise. Apesar de que esse olhinho, lembrem que vocês têm que... Só um pouquinho. Vocês tem que dar mais uma mão, ó. Já tá começando a secar e eu já tô vendo ele mais esbranquiçado. Mas a gente vai fazer aqui pra ensinar. Então, primeiro ela molhou na água. Bateu só a pontinha na luz. E a gente só vai fazer um reflexozinho ali na parte superior do nariz, ó. Um leve esbranquiçadinho, só pra dar uma... Como se fosse um brilhozinho no nariz. E a mesma coisa na parte de cima dos olhos. Olha como que era aqui nele pronto, ó. Estão vendo que ele tem um reflexo ali no nariz e no olho? Ali nas flores a mesma coisa, ó. Eu optei por fazer só o contorno no ponto caseado. E aqui as florzinhas eu fiz ela com luz e sombra também. Mas é essa a nossa técnica que a gente queria ensinar hoje. Um pouquinho de pintura com um pouquinho da aplicação. Espero que vocês tenham gostado.